É claro que você não gosta de lembrar disso. Afinal, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gols deles. E só um nosso. Mas aquilo que foi o maior vexame da história do futebol brasileiro pavimentou o caminho para uma felicidade inédita dos alemães. Quando Mário Götze marcou na final contra a Argentina, o Maracanã se tornou o palco do primeiro título da Alemanha na história das Copas do Mundo. É isso mesmo. Os 3 títulos anteriores foram comemorados e continuam valendo, claro, mas eles foram conquistados pela Alemanha Ocidental, numa época em que o país estava dividido. Em 1974, o ano em que o time do Beckenbauer garantiu o segundo título alemão, houve inclusive uma partida entre as duas metades do país. A Alemanha Ocidental acabou derrotada pela Alemanha Oriental por 1-0. Os dois lados estavam separados desde o fim da Segunda Guerra, quando o Reich, criado pelo Hitler, foi invadido pelos dois lados. Americanos, ingleses e franceses tomaram a parte oeste do país. O Stalin, com seu exército vermelho, tomou a parte leste. E assim, o destino dos alemães foi decidido. Um lado do país ficou com o regime capitalista, e o outro lado se aliou ao comunismo da antiga União Soviética. A Alemanha, a essa altura, não tinha nem 80 anos de vida. O país foi construído durante o período do Bismarck, no século XIX, que com 3 guerras e um pouquinho de diplomacia conseguiu juntar todos os pedaços espalhados da Alemanha. As antigas Prússia, Baviera, os principados e os reinos, todos passaram finalmente a estar sob uma única bandeira. Mas a Segunda Guerra estragou essa união. E agora, de novo, Frankfurt ficava em um país e Berlim em outro. A capital do lado ocidental passou a ser Bonn, e a do lado oriental, Berlim. No começo, as relações não eram tão fechadas. Então, conforme a Guerra Fria ia ficando um pouco mais quente, as relações entre as duas Alemanhas também ficaram mais difíceis. A parte ocidental prosperava a olhos vistos, mas do lado oriental, além da renda menor, o clima era de terror. A Stasi, a polícia secreta do governo comunista, aterrorizava os cidadãos. Uma boa ideia do que estava acontecendo pode ser vista no filme A Vida dos Outros, um filme alemão que venceu o Oscar bem mais tarde. Um escritor tem sua vida devassada pelo partido, em parte porque um sujeito importante na estrutura comunista cobiçava a namorada dele. A vida só não se transforma num inferno completo porque o espião responsável por cuidar da vida dele começa a mentir para proteger os dois. Com tudo isso, muita gente queria passar do lado oriental para o ocidental. Em Berlim, que por um acordo era dividida ao meio, era o lugar mais fácil para que isso acontecesse. Em 12 anos em que durou essa divisão, calcula-se que 2,5 milhões de pessoas fugiram da Alemanha Oriental para a Ocidental. A solução encontrada pelo governo da Alemanha Oriental foi criar o famoso muro, separando os dois lados, para impedir a passagem. Em 13 de agosto de 1961, do dia para a noite, uma barreira apareceu, dividindo a cidade e chocando o planeta. Passar por ali era quase impossível. Os guardas tinham ordem de atirar para matar em quem tentasse. A ruína da União Soviética foi o que acabou com essa situação. Quando Gorbachev assumiu o governo de Moscou, começou a ficar claro que quem estava ganhando a Guerra Fria era o Ocidente. O presidente americano Ronald Reagan, que era um ex-ator de Hollywood meio canastrão, chegou a dizer uma frase famosa: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mas quem acabou derrubando o muro não foi o Gorbachev nem o Reagan, foi o próprio povo alemão. Assim como surgiu de uma hora para outra, o muro foi destruído na mesma velocidade. Jovens, operários, gente em êxtase de todos os lugares foram para a fronteira quando o governo da Alemanha Oriental, pressionado, aceitou permitir uma passagem temporária para o outro lado. As pessoas se reuniram aos milhares para fugir do país. Os guardas, sem saber como reagir, simplesmente deixaram que as pessoas passassem e destruíssem o muro, sem fazer nada. Depois disso, era só questão de tempo. O governo da Alemanha Oriental entrou em colapso, e menos de um ano depois, em 3 de outubro de 1990, a Alemanha foi reunificada. Além de ser o símbolo mais importante do fim da Guerra Fria, foi também o reencontro de um povo com sua pátria. Apesar da grande multidão e da enorme bebedeira de muitos, a comemoração está sendo pacífica.
A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho, mas é uma superpotência econômica, a economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo. Muita gente tinha perdido contato com amigos, com parentes e sem saber absolutamente nada sobre a vida de quem estava do outro lado da fronteira. Era um momento novo para o mundo inteiro. No mesmo mês que a Alemanha se reunificou, por exemplo, o Lech Walesa se tornou presidente da Polônia, pondo fim também ao regime comunista naquele país. Naquele mês também, o Prêmio Nobel da Paz foi concedido ao Gorbachev, que foi o responsável pela transição da União Soviética do comunismo para a democracia. E olha uma curiosidade interessante. No mesmo dia, 3 de outubro de 1990, sabe o que estava acontecendo aqui no Brasil? O então presidente Collor, que preparava a criação do Mercosul, conseguiu nesse mesmo dia eleger aliados para governos estaduais em muitos lugares. Uma exceção importante foi o Leonel Brizola, lá no Rio de Janeiro. E um capitão do exército, o Jair Bolsonaro, conseguia seu primeiro mandato como deputado federal. Mas voltando para a Alemanha, desde lá, o país vem se esforçando para diminuir as desigualdades regionais causadas pela separação. Hoje a diferença salarial ainda existe entre os dois lados, mas é cada vez menor. E depois de anos de migração para o Ocidente, que chegou a receber 1/4 da população da antiga Alemanha Oriental, agora o movimento começa a se inverter. São os ocidentais que vão para o lado oriental. E bom, para o nosso azar, quando os dois lados se uniram, ficou ainda mais difícil parar a seleção de futebol deles. E disso a gente sabe muito bem. Esse vídeo é uma produção do jornal Plural, em comemoração aos 50 anos do Instituto Goethe, em Curitiba.